Sobre a mediunidade inconsciente, vamos comentar mais alguma coisa. Desse livro aí, Conversando sobre Mediunidade, o espírito Cair Bachotel, que tem vários livros sobre mediunidade, eu aconselho quem não conhece a comprar alguns. Emmanuel não, André Luiz se refere a ele porque Cair Bachotel é governante espiritual da cidade espiritual chamada Alvorada Nova. E André Luiz diz que Alvorada Nova é um nível espiritual acima de nosso lar. Vejam só. Vamos ver o que o Cair Bachotel tem a nos dizer. Atualmente, na maioria dos grupos mediúnicos, e não em todos, não há atividade de médiuns mecânicos e inconscientes. Eles são de regra conscientes, os médiuns são de regra conscientes e preponderantemente intuitivos ou inspirados. Essa é a forma atual da mediunidade, pois não há necessidade dos trabalhadores espirituais ficarem rompendo barreiras materiais, se podem trabalhar facilmente com médiuns conscientes e responsáveis. O que ele diz aqui está bem claro, né? Que é uma dificuldade para os espíritos trabalharem com a mediunidade mecânica. Tá? Mente a mente fica mais fácil. E continua. As mediunidades preponderantes no próximo milênio, ano 2000 em diante, porque essa psicografia é de antes de 2000, serão a inspirada e a intuitiva, pois na realidade são as que menos sofrem possibilidades de ataques e dominações. Isso porque podem ser confirmadas pelo próprio receptor que está consciente e vigilante, no caso o médium. No entanto, entende-se que muitos médiums, durante intensa atividade mediúnica, eu falei isso antes, passem por momentos de semiconsciência ou até mesmo por lapsos de inconsciência. Tal situação pode ocorrer se a tarefa assim o exigir. Mas, via de regra, o médium deve preservar sua consciência e fiscalizar a comunicação. Está aí o livro, né? E o capítulo. Então vejam como é interessante isso. Tá? O que ele coloca aqui é atual e é verdade. Quem trabalha em grupos mediúnicos sabe que prepondera esse tipo de mediunidade. Ele chamou a atenção. Na maioria dos grupos mediúnicos não há atividade mecânica. Um outro livro, que é de outro autor espiritual, Odílio Fernandes, que foi presidente da FEB, ele também diz algo bastante parecido. E nos diz assim: o chamado médium inconsciente não conseguiria o tempo todo operar na inconsciência. Por assim dizer, não nos seria possível aos desencarnados sustentarmos um trabalho de fôlego por seu intermédio, porque o estado de inconsciência mediúnica plena exigiria de nossa parte considerável dispêndio de força. Peguemos o exemplo lá do Chico, em inglês, invertido, a mensagem durou 2 minutos. Então, a velocidade com que aquilo ocorreu foi um bilhete, né? Mas é aquele chama a atenção numa obra de fôlego, que eles escreveu um livro. Não, isso aí é complexo, pode ser capítulo, uma parte. Por isso que ele já chama a atenção aí da dificuldade de manter a mediunidade mecânica. Continuemos. Diríamos que apenas em ocasiões especiais, junto a reduzidíssimo número de médiuns, conseguimos as condições para transe inconsciente, que a rigor acontece com maior frequência nos casos de obsessão, porque os espíritos dominam a pessoa, né? A mediunidade, ao contrário do que se pensa, evolui da inconsciência para a consciência, ou seja, para a coparticipação, a participação em conjunta do médium com o espírito na produção do fenômeno. A inconsciência mediúnica, isso é importante, não é garantia de autenticidade, ou, em outras palavras, da originalidade do transe. O estado de inconsciência no exercício da mediunidade não deixa de ser uma violência, uma imposição psíquica ao médium, que ele, no parágrafo anterior, disse que está mais ligado à obsessão, né? O médium não deveria aspirar, desejar o transe inconsciente. Antes deveria almejar sua participação ativa e responsável nos serviços de intercâmbio com o mais além. Então vejam que a minha comunicação eu recebo conscientemente, talvez fosse melhor. Não,
se é a ferramenta que você tem, é que você tem que trabalhar. Nós não podemos duvidar disso, da sabedoria divina. Se nós tivermos que trabalhar com algum tipo de mediunidade, temos que nos capacitar, como eu costumo dizer, tecnicamente e moralmente. E deixemos o mundo espiritual, os mentores, decidirem o que é melhor para nós e para o nosso serviço na seara de Jesus. Vamos pegar aqui um rápido resumo, então, de tanta coisa que nós falamos. Então, a psicografia, os tipos de psicografia são esses três: intuitiva, semimecânica e mecânica. No psicógrafo intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O pensamento vem antes da escrita. No semimecânico, ele participa dos dois gêneros, da intuitiva e da mecânica, mas o pensamento acompanha a escrita. E no psicógrafo mecânico, o movimento da mão independe da vontade e o pensamento vem depois da escrita. Quer dizer, ele sabe o que escreveu só depois que termina a comunicação. Esse é o grande resumo, simples, sumário. Muito mais coisa teremos a falar para a aula 2, que eu já estou postando aí nos próximos 2, 3 dias, tá bom? Não deixem de vê-la para aqueles que precisam ter mais informações detalhadas. Não foi possível me alongar mais aqui. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela paciência de nos acompanhar.